Gente, bom dia. Gostaria de agradecer o convite, não vou me alongar muito nos agradecimentos, porque o tempo é muito curto, mas saudar em particular aqueles e aquelas que já estão há mais tempo nessa luta. E saudar os jovens também, que estão há pouco tempo nessa luta, mas que significa a continuidade dessa luta, né, para as próximas gerações. Nós temos aqui algumas pessoas que são membros da nossa equipe específica, não vou citar os nomes, mas já fica aí e os parceiros também que fomos aproximando, né, no decorrer dessa empreitada, e, ao mesmo tempo, os demais coordenadores e coordenadoras, membros das outras equipes que investigaram as outras empresas. Entre os quais, né, entre esses parceiros, o próprio Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, né, do qual a gente está nessa empreitada em conjunto, eu acho que, de alguma forma, conseguindo ter uma boa relação na condução dos trabalhos. Eu vou citar 3 casos bem breves aqui, do recente, para a gente problematizar, ver a complexidade das reparações e da luta, né? E de como o fato de nós não termos feito um acerto com esse nosso passado, essas violações, de alguma forma, continuam se reproduzindo no presente. Então, vou tirar aqui até para ser mais rápido. Há pouco tempo estava sendo construída, há poucos anos, estava sendo construída uma hidrelétrica. Vou pegar um dado aqui. Estava sendo construída uma hidrelétrica no rio Tedes Pires, que é um dos afluentes do Tapajós, formadores do Tapajós. E é uma área do povo Munduruku. E nessa construção eles violaram um cemitério do povo Munduruku. As mulheres Munduruku fizeram um encontro das mulheres Munduruku, e nesse encontro das mulheres Munduruku elas decidiram o seguinte, que elas iam ocupar o canteiro de obra da empreiteira. Tinham várias reivindicações, mas a principal reivindicação era o seguinte, que a empresa pedisse desculpa ao espírito dos seus mortos, porque ela tinha violado o território sagrado e tinha perturbado o espírito dos seus mortos. Essa é a principal reivindicação. Imagina o que é colocar isso numa pauta de reparação, certo? Numa pauta de reparação. Esse é um fato que eu gostaria de citar. Um segundo fato, né, para mostrar essas complexidades. Em 2005, a Alcoa, que é a mineradora transnacional, se instalou sobre um território de uma comunidade extrativista na fronteira entre o Pará e o Amazonas, ali na região de Juruti. E aí se abriu um conflito e se abriu a negociação. E aí eu fui convidado pela comunidade a assessorar, estar numa reunião de negociação. Cheguei para a reunião de negociação, do lado estavam um advogado da comunidade, eu e os 2 representantes da associação da comunidade. Do outro lado estava o representante dos acionistas da Alcoa, o diretor jurídico da Alcoa e as pessoas que ela havia contratado para fazer a defesa dela. Entre essas pessoas, uma antropóloga desta universidade, da USP, o ex-presidente do INCRA, o ex-presidente do Banco do Estado do Pará e um ex-presidente da União Nacional dos Estudantes. Certo? Da União Nacional dos Estudantes. Só para ver a complexidade da coisa, do que nós ainda vamos enfrentar. Falando no que nós ainda vamos enfrentar, a Taboca, cito esse último elemento para mostrar essa complexidade, a Taboca, uma das empresas violadoras, né, lá em relação aos povos indígenas, ela está representada por um escritório de advocacia que tem somente 500 advogados. 500 advogados, exatamente, Pinheiro Neto. Então, no que a gente viu, eu não vou falar especificamente da Paranapanema aqui, mas do conjunto, né, inclusive de outras investigações que foram feitas, eu vou tentar fazer alguma coisa no geral, apesar de, né, estar vinculado mais especificamente a essa investigação da Paranapanema, mas especificamente dos povos originários, as violações atingiram muitas dessas empresas, inclusive algumas empresas que se imaginava a princípio que não tivesse, pelo menos no início não tivesse esse conjunto de violações, como foi o caso da Petrobras no Vale do Javari. Né? O Vale do Javari, lá no Amazonas, conhecido, né, quer dizer, ficou mais conhecido pelo assassinato recente do Bruno e do Dom Phillips.
e que só veio à tona porque o Dom Phillips é um jornalista britânico, porque já tinham assassinado outras pessoas, outros ativistas, inclusive higienistas lá, e que não virou manchete na imprensa brasileira. Então, dentro desse conjunto de violações que nós vimos aí, tem assassinatos dos mais terríveis, assassinatos coletivos, entre outras coisas. Né? A doutora Maico ali estava até falando, olha, tem que falar dos números dos mortos, dos indígenas mortos, e é isso mesmo, porque só os cinta larga, num processo de avaliação aí direta, do cinta larga ali no Mato Grosso, Rondônia, os cinta larga se estima desde um pouco antes do golpe de 64, desde antes da instalação da ditadura e posterior, se estima em 5 mil mortos. 5 mil mortos. Os Waimiri e Atuari, em 1972, eles eram em torno de 3 mil pessoas. Em 1983, o professor Stephen Baines contou 332 pessoas. Certo? 332 pessoas. Os Tenharim do Igarapé Preto, na comunidade deles, eles dizem que eles tinham algumas centenas de pessoas, foram reduzidas a 5 famílias, 20 pessoas. Os de Arrui, também do grupo Cauarriva, sul do Amazonas, foram reduzidos a 8 pessoas, se não me engano, chegaram à beira da extinção. No caso o Waimiri Atuari, um subgrupo deles, que eram os Tiquiriá. Quando a taboca se instala lá, né, o grupo some, literalmente foi morto, deixou de existir. Os indígenas dizem, mandamos expedições para procurar, para ver se encontrava. Deixaram de existir. Na prática é isso, foram mortos. Então, é um caso, um conjunto de violações das mais terríveis. Inclusive, no caso dos Cauarriva, se dizia, tem até uma matéria que foi feita pela agência pública que diz o seguinte, que os funcionários da Paranapanema diziam o seguinte, matar um índio para pegar uma índia, para abusar sexualmente. Né? Havia casos de sequestro de mulheres indígenas que passavam 1 semana, 2 semanas, né, sendo abusadas e depois eram devolvidas para as aldeias, nesse tempo. Né? Então, tem um conjunto de violações aí, né, sem falar no caso que a equipe que estudou especificamente o caso da Aracruz, trata, que é do presídio Guarani, que é uma fazenda que funcionava como um presídio e que funcionava como um processo, uma estrutura de tortura e assassinato. Se for cavar lá a área do que era a fazenda Guarani, vai encontrar ossada, né? E muitas ossadas, provavelmente, né? Que foi o caso, a Joana aí estudou, inclusive, pelo que eu vi, vai retornar, inclusive, lá. Né? Então, tem um conjunto de violações. Imagina o doutor Steven falou do napalm, que não foi só sobre os Waimiri e Atuari, mas foi sobre os Waimiri e Atuari, foi com um conjunto de outros povos indígenas que os caras compraram o conjunto, os estoques de napalm que tinham sobrado da Guerra do Vietnã para jogar aqui em cima dos povos indígenas e até de algumas outras comunidades, e aproveitava o momento em que essas comunidades estavam fazendo as suas festas religiosas, os seus rituais de passagem, entre outras coisas, e aproveitavam esse momento para jogar napalm sobre essa população. Então, tem um conjunto de violações aí, né? sem me alongar para o caso, mas não deixando de citar o caso das violações em torno da construção da hidrelétrica de Itaipu, né, que também foram terríveis, né, e terríveis, inclusive, porque, entre outras coisas, porque você divide, né, os povos, como se não, aqui é Brasil, aqui é Paraguai, como se tivesse essa divisão para eles, e que não tem. Né? Antes de tudo, todos são parentes ali, independente das fronteiras artificiais que se construíram. Então, assim, quando a gente olha esse conjunto dessas situações, que são terríveis, nós temos ações do Estado servindo diretamente aos interesses empresariais. É o caso de Itaipu, que respondia ao interesse das grandes empreiteiras, entre outras coisas, que representava o interesse das grandes empreiteiras, das grandes construtoras, inclusive ajuda a impulsionar essas empresas se transformando em empresas transnacionais.
né, as grandes construtoras brasileiras. Para dar um exemplo. É o caso, o doutor Steven citou aqui a construção da BR-174, ligando Manaus a Boa Vista, depois a Venezuela. Aparentemente, era um processo, uma obra de integração nacional, entre aspas, aí. Mas sem a construção da BR-174, não teria como viabilizar fazer a extração do minério de cassiterita, não tinha como extrair o minério de lá. Entendeu? Quando os caras resolvem construir a rodovia, eles primeiro pedem informações sobre a ocorrência mineral para traçar o trajeto da rodovia que ia ser construída. E, para isso, vão arrebentar um povo, no caso do povo Aimee-Atuari. Então, entre outras coisas, aí, a retirada dos territórios indígenas e repassado para as empresas, a concessão mineral que elas o Estado vai ceder, vai entregar a essas empresas. Ao mesmo tempo, essas empresas, é uma outra faceta, empresas atuando como Estado. Né? A Paranapanema contratava uma empresa de segurança e outras empresas também fizeram isso, Aracruz e outras mais fizeram isso, Itaipu, imagino que também, né, nesse sentido. E, no caso da Paranapanema, especificamente, contratou uma empresa fundada por 3 oficiais militares, um dos quais da ativa, certo? Para fazer o processo de limpeza. Era uma empresa paramilitar. Essa empresa chegou a controlar rios de fronteira internacional entre Brasil e Colômbia, na região ali do Alto Rio Negro. Ela fazia o trabalho que aparentemente era o trabalho do Exército. Para quê? Para ela controlar garimpos da extração de ouro. Então, as empresas cumprindo essa função que, em tese, seria em função do Estado. E uma nebulosa entre Estado e empresa, aí, sem uma definição clara, um avançando sobre o outro, no caso, especificamente, as empresas. A Paranapanema, e também o caso da Aracruz, entre os seus acionistas, e Paranapanema e Aracruz estiveram muito próximas. A Paranapanema era uma das acionistas da Aracruz. O homem-chefe da Paranapanema foi um dos sócios fundadores, centrais sócios fundadores da Aracruz. Aracruz, inclusive, pela investigação como um projeto de Estado, meio que de Estado, desculpa a expressão, não é bem essa expressão, mas um projeto, um governo de criação da Aracruz, inclusive com legislação que foi sendo construída nesse sentido. Então, esses caras, essas empresas, conseguiam colocar seus acionistas, seus diretores, como foram ministros da Justiça, presidente do Banco Central, ministro de Minas e Energia, presidente da Vale do Rio Doce, a Eike Batista, por exemplo, entre outras coisas, só para citar alguns casos, em que você coloca o representante direto da empresa dentro da estrutura do Estado. E, evidentemente, que ele não está sendo colocado lá à toa. E aí tem um outro lado também, em que a empresa pega oficiais militares de alto patente e traz para dentro da sua estrutura como diretor contratado. Né? Então, você cria essa nebulosa aí, eu acho que, no caso de Itaipu, então, essa coisa é muito mais nebulosa ainda, porque mistura diretamente o público com a entrada desses setores privados aí, e militares diretamente específicos. No caso da reparação, então, eu acho que, se tratando nesse caso da reparação, o que eu queria destacar é que nós temos uma complexidade muito grande. Nós vamos ter que nos debruçar ainda sobre isso, muito mais sobre isso, para tratar essa questão das reparações. Eu vou citar alguns casos. A reparação, especificamente, aí, tem um caráter financeiro também, porque significa, né, também para esses povos. Imagina, os povos foram arrebentados. Os Tenharim vivem na fome, né, passam fome. Os caras arrebentaram as suas florestas, retiraram o território, arrebentaram os leitos dos rios para extrair a cassiterita, porque era uma extração, no primeiro momento, de leito de rio. Ficaram sem peixe, ficaram sem os seus recursos florestais e perderam, inclusive, grande parte do território. Então, uma reparação que ela é financeira, por tudo isso, pela tortura, por uma série de outras questões, mas também essa reparação financeira tem que ser no sentido da mensuração do conjunto das riquezas extraídas desses territórios. Nós temos que mensurar. A Paranapanema, em 1985, antes da queda do Cartel Internacional do Estânio, ela tinha um valor de mercado, atingiu um valor de mercado de 2,5 bilhões de dólares. 2,5 bilhões de dólares.
certo? Então, assim, nós temos que investigar esse conjunto. E isso foi em função da apropriação desses territórios, antes de tudo, que possibilitou esse boom da empresa, se tornando uma dos maiores grupos empresariais, se não o maior grupo empresarial privado no Brasil dos anos 80, pelo menos da primeira metade dos anos 80. Então, eu acho que esse é um elemento importante. Para isso, eu acho que a gente ainda tem que investigar mais a fundo a estrutura empresarial e, inclusive, os balanços patrimoniais dessas empresas. Um segundo conjunto de reparações, ou característica de reparação, tem a ver com a reparação político-histórica, e aí muitos já citaram aqui, inclusive colocar nos livros didáticos, né, essa temática, fazer os pedidos públicos de reparação, a construção de memoriais. Um outro conjunto, especificamente, nesses casos dos povos originários, ou mesmo das populações quilombolas, porque, voltando de novo para o caso da Aracruz, não é só a população indígena, mas tem as populações quilombolas, tem um conjunto de violações que a gente tem que mensurar como faz a reparação disso. Foi a perda da língua. Paranapanema impedia os Tenharim de utilizar a língua originária deles, os seus rituais. Não tem uma ideia. A disseminação de doença, impedimento dos seus rituais. Né? E aí, eu acho que a gente tem que ver como é que faz isso, e um elemento importante é a retomada do território. Nós temos que, no caso, reivindicar, e aí eu digo nós, os povos, particularmente, isso daí. Só de uma parte do território, o Aimiri e a Troari, o governo, em 1981, retirou 526.800 hectares e entregou para Paranapanema, para extrair o minério lá, de uma reserva que já tinha sido constituída desde 1971. Ele desfez a criação da reserva para poder retirar o território. Né? Então, e o território, quando eu falo de retomada do território, o território, para um povo indígena, não é terra. Ele é muito mais amplo do que terra. Ele é a reprodução da sua vida em toda a sua complexidade. Para uma empresa, território ele é tão somente terra, fator de produção. Para um povo indígena, não. Né? É muito mais amplo do que isso. Vou terminar citando, me dá só um minutinho para eu terminar aí. Eu acho que nós temos que ter foco quando discutir reparação, porque não adianta a gente discutir tudo e elencar tudo e achar que tudo vai ser colocado. Eu acho que a gente perde o foco. E eu acho que, aparentemente, não falo em nome das outras equipes, né, sequer a gente conseguiu avançar muito nisso na nossa própria equipe, dentro da equipe, mas eu acho que tem que levar em consideração alguns aspectos. Cito dois. A gravidade das violações. Certo? 2, pensando em foco, a gravidade das violações. 2, a possibilidade de conseguir reparação. Certo? De reparação, entre outras questões desses focos. E procurar, na medida do possível, corresponsabilizar as empresas por conta dessas ações do Estado. A BR-174, em tese, foi um conjunto de violações conduzidas pelo Estado brasileiro. Aparentemente não tem nada a ver com a Paranapanema, mas a Paranapanema se beneficiou diretamente da construção da BR-174 e todo o massacre que foi construído contra os Aimiri e a Troari, além do massacre conduzido pela empresa paramilitar que trabalhava diretamente para a Paranapanema. E, ao mesmo tempo, corresponsabilizar o Estado por essas ações. É o caso da concessão dos territórios indígenas para essas empresas. Eu acho, concluindo mesmo, quem paga isso aqui? São as empresas, evidentemente o nosso foco nesse momento é as empresas, mas não podemos descartar o Estado e não descartar as empresas, as pessoas físicas. Por isso a gente tem que investigar, como dizia lá no filme Todos os Homens do Presidente, nós temos que investigar o rastro do dinheiro. Então a Paranapanema hoje diz ela o seguinte: eu estou falida, mas restou a Taboca, por exemplo, que está em plena atividade. Os herdeiros da Paranapanema receberam, né, heranças vultuosas, certo? São diretamente as heranças dele resultado das violações cometidas. Então, assim, nós temos que olhar isso daí de conjunto e apostar e continuar apostando na mobilização das vítimas. É muito importante que as vítimas estejam mobilizadas, para que elas tenham voz ativa, para que nós não reproduzamos o silenciamento que foi imposto a elas, em particular no caso dos povos indígenas, há alguns séculos.
certo? Se esses povos estão aqui até esse momento, é porque a sua história é marcada por resistência, por muita luta, e eu acho que é o nosso dever trabalhar para que essa resistência, essa luta se transforme em vitória, né? Que significa verdade, justiça, reparação e memória. Obrigado. É nosso dia, companheiro.